Olá, olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui a nossa live com a Tati Berenguer para a gente falar sobre comportamento infantil. Hoje a live vai ser muito legal, esperar a Tati aqui entrar para falar comigo. Tem muitas perguntas aqui das nossas clientes, seguidoras e leitoras que mandaram as perguntas para a gente. Então, vamos esperar a Tati entrar aqui comigo para a gente começar a falar sobre comportamento infantil, sobre como esse comportamento afeta no sono, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre birras. Eu acho que o que a gente mais recebe solicitação das pessoas perguntando sobre esse comportamento. Tati, vamos lá. Deixa eu aqui. Vamos lá, aguardando a Tati aqui participar comigo. Oi, Tati. Deixa eu botar aqui. Oi. Tudo bom, Tati? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Recebemos aqui um monte de cliente que fica doido com comportamento infantil. Para deixar. Você vai ter bastante coisa para acrescentar aqui para a gente, né? Queria pedir para você se apresentar aqui para as nossas seguidoras, para as pessoas conhecerem um pouquinho você, o seu trabalho. Vamos lá, gente. Olá. Meu nome é Tatiana Beranger. Eu sou educadora parental, certificada em disciplina positiva e coach materna também. Eu trabalho ajudando mães aí com os desafios mesmo dos comportamentos dos filhos, ajudando elas a lidar com as birras, com aquele mal comportamento quando a criança não quer fazer o que tem que fazer, que deixa a gente mesmo de cabelo em pé para a gente não ficar surtando o tempo todo. Então, eu trabalho com atendimento, né, individual dessas mães, também com curso online, tudo nesse objetivo aí da gente conseguir cuidar dos nossos filhos, né, mas de uma forma também mais positiva, uma educação respeitosa e ainda assim lidando com esses desafios, né, que é tão difícil mesmo, deixa a gente louca. Deixa mesmo. Que legal, Tati. E você faz esse atendimento para crianças de que idade? Olha, com a criança, que eu faço o atendimento da criança também, tá? Que é o coaching infantil, na verdade, através de uma abordagem de educação emocional. Aí a partir de 4 anos. Mas para as mães, quando é o atendimento da mãe, aí é para criança de qualquer idade. Do 0 até os 10 anos é meu foco maior, entendeu? Tá. Essas nessa idade. E agora, para as mães, né, eu acho aquela fase de 2, 3 aninhos é uma fase bem difícil, né, Tati? Nossa, porque a criança começa, né, a se reconhecer, a perceber a sua individualidade, e aí começam muitos comportamentos desafiadores, tem até aquela frase, né, dos terríveis 2 anos, que realmente é um momento difícil, né, que começam as birras, na maioria das vezes, a criança tentando aquele comportamento de desafiar, de testar. Então, realmente é difícil. Eu acho que é uma das fases que eu mais recebo mães desesperadas de ai, socorro, me ajuda, meu filho não fazia isso e agora ele faz, eu não sei o que eu faço. É difícil mesmo, mas com um jeitinho a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, esse jeitinho, né? A gente recebeu aqui algumas perguntas. Uma delas é como lidar com essas birras de criança de 2 e 3 anos. A gente tem que enfrentar, a gente tem que fazer o que ela quer, porque é muito mais fácil falar sim do que falar não, arrumar aquela confusão, né, Tati? E na sua opinião, a gente tem. Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas, por exemplo, criança que tem um comportamento terrível fora de casa, começa a dar escândalo, se joga no chão. Quando a gente não tem filhos, a gente olha e fala, nossa, com o meu nunca vai acontecer, mas não é bem assim. Falei isso um dia. Então, gente, uma coisa que eu gosto sempre de começar a explicar, independente de idade de criança, enfim, a gente entender por que a criança faz birra, tá?
que às vezes a gente acha que a criança está fazendo a birra porque ela quer te desafiar, porque ela é mal educada, porque você mimou demais, e não é bem por aí, tá? Então, o que a gente tem que entender? As crianças, elas já nascem predominantemente emocionais. Por quê, né? Porque a região do cérebro que é responsável pelas emoções, ela já vem prontinha. Em compensação, a região responsável pela lógica, por ter um raciocínio, por pensar antes de agir, por ter uma autorregulação dessas emoções, ela não vem pronta. Ela vai se desenvolver ao longo da vida da criança. Então, por isso que crianças pequenas têm mais acessos de raiva, essas tempestades emocionais de birra. Então, a gente entendendo isso, a gente já sabe que é um comportamento comum da criança, tá? Pra gente tirar um pouco disso de achar que, é porque, será que eu não tô educando bem meu filho? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não, criança que não faz birra, aí que talvez você tenha que ter alguma atenção, porque não é o normal, vamos dizer assim, né? O comum. Então, partindo daí, como é que a gente vai fazer, então, né? O que a gente pode fazer naquele momento? Bom, a primeira coisa, gente, a gente validar os sentimentos das crianças, né? A gente mostrar que compreende o que ela está sentindo. O que acontece? Vamos pensar aqui, a criança está lá brincando de qualquer coisa, tá brincando com você, de encaixar os bloquinhos, o que for. E aí você chega para ela e fala, agora acabou a brincadeira porque tá na hora do banho. A criança não quer parar de brincar. E aí o que é isso? Quando você tem essa fala, enfim, você vai gerar na criança, é inevitável, tá, gente? Não tem como a gente impedir a criança de sentir, mas você vai gerar na criança ali uma frustração, um desejo de querer continuar e ser impedida, enfim. E aquilo ali vai gerar um sentimento nela que ela não sabe lidar bem com aquilo. E aí, ela começa a entrar no modo irracional, que é esse modo emocional. E daí que ela vai ter esse ataque de birra. Então, você tem que mostrar que você entende. Olha, filho, eu entendo que você tenha ficado chateado. Eu sei que você queria brincar mais um pouquinho. Eu também, quando tenho que parar de fazer uma coisa que eu gosto muito, eu também fico chateada. E agora é hora do banho. Então, a gente mostra que a gente compreende o que a criança está sentindo. É o que até a gente fala dentro da disciplina positiva, da questão da gente agir com gentileza, né? É a gente mostrar que a gente entende que a criança está sentindo aquilo, que ela não queria parar de brincar, mas a gente mantém o limite, que seria a firmeza, quando a gente fala em disciplina positiva, né? A gente mostrar que mas a gente vai ter que parar para tomar banho. Tomar banho não é opcional. Nós temos que cuidar da nossa higiene, nós temos que tomar banho. Existem algumas regras que terão que ser cumpridas. E aí você acaba direcionando. O ideal nessa idade, crianças pequenas de 2, 3 anos, como você até mencionou, é a gente depois direcionar essa criança para uma outra coisa. Que a gente pode usar, por exemplo, dando opção para a criança. Então você chegou lá e falou, olha, filha, eu entendo que você não queira parar de brincar, que você tenha ficado chateado, e agora a gente vai ter que tomar banho. Então, você quer levar o patinho ou você quer levar a bolinha pro banho? Uhum. E aí, você mostra pra criança, você entende, você sabe que, ou seja, tudo bem você se sentir frustrado, tudo bem você ficar irritado com isso, mas nós vamos ter que tomar banho agora. É uma regra, faz parte, a gente tem que fazer. Agora, como você quer fazer isso? Então, a gente, mais uma vez, age com respeito com a criança, dando uma opção de, você quer levar um brinquedo? Ou você quer tomar o banho, hoje você quer passar o sabonete sozinho, ou você quer a ajuda da mamãe? E aí, a opção que você vai oferecer à criança tem que ser uma opção que também seja confortável para você, tá? Sim. Então, um banho demorado, um banho rápido, e aí depende do acordo que vocês tenham ali. Agora, uma coisa também que a gente tem que ficar atenta, principalmente para crianças pequenas, essa fase de 2 anos, 3, é que às vezes só da gente deixar, gente, a criança ficar chorando ali, a gente permitir aquele choro da criança, às vezes já é o suficiente para aquela birra cessar. Porque às vezes a gente fica na tentativa, não chora não, meu filho, olha, toma aqui, isso aqui, ou cede, né? Acaba cedendo, não, mas olha só, eu te dou isso aqui e você para de chorar. Ou então fica querendo cessar o choro também de outras maneiras, como por exemplo, que feio, chorando por causa disso, só porque vai parar de brincar, daqui a pouco você vai voltar a brincar. Então, assim, não fazer isso também, porque aí quando a gente tem essa atitude, a gente acaba ensinando para a criança que aquilo ali que ela está sentindo é errado. E
não é errado, né? Nenhum sentimento é errado. Quer Tá, falar? Pode então falar. a ideia aqui é deixar um pouquinho, né, Tati? E fala que você entende, que você sabe que a criança está brava, que entende a frustração dela, mas deixar ela expressar aquela emoção e a hora que tiver um pouquinho mais calma, vai fazer aquilo que era o proposto. É isso? Mais ou menos. Vai. Mas é claro, gente, falando assim, parece que, entendi, é fácil. Na hora lá do vamos ver, a gente fica meio perdido, ainda mais quando a gente está começando, né? Quando a gente está uma abordagem que a gente ainda não conhecia, enfim. Mas na teoria é isso. E a prática vai vir conforme você vai fazendo. E aí você vai observando a criança, você vai entendendo, eu fiz assim, falei assim, abaixei. Ou tem diferença também de criança. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Porque isso pode variar de criança para criança também. Eu aqui em casa mesmo, eu tenho... São 3 filhos, mas 2 já com idade um pouquinho maior, que eu vou ter bebezinha ainda. E eles são totalmente diferentes. Com um, quando ele tá muito irritado, estressado, ele não gosta muito que eu chegue perto, que eu fique falando. Ele prefere ficar um pouco mais sozinho. Já o outro quer um abraço, às vezes quer ficar no meu colo. Então, com o tempo, você também vai percebendo qual a melhor maneira de você lidar com o seu filho nesses momentos de birra, né? Eu gosto de falar tempestade emocional, porque não deixa de ser, né? Com certeza. Ô, Tati, e vale aquela... Tem uma tática, né, que muita gente usa, que é avisar a criança um tempo antes. Então, olha, meu filho, daqui 10 minutos a gente vai parar de brincar e fazendo uma preparação. Você acha que as crianças nessa idade de 2, 3, 4 aninhos têm esse entendimento? Já que está chegando a hora e isso deixa tudo mais fácil? Sim, gente, a gente pode começar desde pequenininho, tá? Não fica achando, porque meu filho não fala direito, às vezes aí você acha que a criança não vai ter a compreensão. Só que a gente tem que tentar usar uma linguagem mais próxima para que a criança entenda. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, você chegar e falar, daqui a 10 minutos a gente vai parar de brincar, ela não sabe o que são 10 minutos. Sim. Então, provavelmente ela não vai. Quando você falar agora parou, ela não tem noção de tempo. Então, o que eu gosto de fazer muito com criança pequena? Ou usar timer, cronômetro. Então, por exemplo, tá vendo aqui esse cronômetro? Quando tocar o barulhinho, quando tocar a musiquinha aqui, significa que chegou a hora de tomar o banho. Ou então também, se for a criança estiver vendo algum desenho, alguma coisa, isso também funciona bem. É o tempo desse videozinho aqui. Tá dessa música que tá tocando, da galinha pintadinha, sei lá. Então, quando acabar essa música, é a hora que a gente tem para tomar banho. Porque quando a gente avisa a criança, né, a gente se antecipa, né? A criança já sabe o que vai acontecer. E isso passa segurança para ela. Então, combinados, né? Essa coisa de fazer combinados, gente, eu uso para tudo aqui em casa. Porque eles funcionam, né? E a gente fazendo a nossa parte também, né? Quando a gente faz os combinados, a gente, né, tem que cumprir para a criança ter essa confiança, né, Tati? Por exemplo, a gente trabalha com sono aqui, tem muita criança de 2, 3 aninhos que sempre dormiu numa boa e de repente passa a não querer mais dormir sozinho, né? Então, algumas vezes a gente fala para os pais, para criar um ambiente de confiança, falar, olha, eu vou beber uma água e eu já volto. E realmente voltar para a criança aos pouquinhos, ter mais segurança para ficar sozinho. Então, acho que essa é uma construção, né, dessa confiança, assim, da criança entender que você vai fazer também a tua parte. É isso, né? Sim, com certeza. E outra coisa que também não adianta fazer um combinado e não cumprir, né? Então, por exemplo, se você chegar e combinar que depois de tanto tempo... Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Que abriu, meu cachorro entrou aqui. É uma animação da minha casa. Criança, cachorro... Então, você fez um combinado com a criança e chegou lá na hora, e aí de repente você recebeu uma ligação, que seja, e você não cumpriu às vezes aquele combinado, a criança entende que, mas é para ligar, pode, se eu fizer mais isso aqui, posso abrir mão, dá para dar um jeitinho. Então, é importante a gente manter e cumprir, sabe? O que a gente combinou com a criança, aquela regra. Eu sei que às vezes é cansativo, a gente no dia a dia acaba às vezes querendo abrir mão. Hoje eu não vou comprar essa briga. Mas quando a gente
a flexibilidade é importante, tá, gente? Não precisa ser uma coisa rígida o tempo todo. Mas também a gente tem que entender, se a gente fica sempre flexibilizando, a criança entende que ela tem espaço ali, por exemplo, para barganhar aquele mais 10 minutinhos, mais 5 minutinhos, só mais um pouquinho, deixa eu só terminar essa brincadeirinha aqui, deixa eu só ver mais um videozinho. E aí você entra nessa. Por isso que é importante a gente se manter firme, né? E uma certa consistência nas regras, nos combinados, nos acordos que a gente faz. Isso é muito importante, faz toda a diferença, né? Tá, e fora de casa também funciona assim, Tati? Se começa a fazer uma birra, por exemplo, num shopping ou num supermercado, porque quer alguma coisa que a gente não vai oferecer naquele momento. Também é falar que entende que a criança tá daquele jeito, sem comprar uma briga e esperar que ela se acalme, né? E respeitando, assim, ver o jeitinho dela, fora de casa vale a mesma regra do que dentro de casa, então. Sim, olha. O que acontece? Teoricamente vale a mesma regra, tá, gente? Porque é a forma mais adequada de você tratar ali a criança e respeitar aquilo que ela tá sentindo. Mas a gente também tem que levar em consideração que quando a gente tá fora de casa, o que acontece? Primeiro, tem o julgamento de terceiros. E é muito difícil lidar com isso, principalmente se você está começando agora uma educação mais positiva, que você mesmo ainda tem uma certa insegurança de que se você está conduzindo certo, se não está, se é o melhor a se fazer ou não. Então, a gente tem que levar em consideração isso. É claro que depois de um tempo vai ser uma coisa tão natural que você vai fazer na rua exatamente como você vai fazer em casa, porque faz parte já do seu novo hábito. Mas no primeiro momento pode ser difícil você ouvir os olhares julgadores das pessoas, porque vão acontecer, tá, gente? Não adianta dizer que não, porque vai. Então, nesses momentos, se você se sentir mais à vontade, você pode pegar a criança e sair, por exemplo, para um lugar mais tranquilo. Por exemplo, a criança está no meio do shopping. E aí vocês chegaram lá, ela começou a gritar numa loja que ela queria um brinquedo, porque queria, se jogou no chão, aquela coisa. Você, ai meu Deus, aí você tentou num primeiro momento. Não, eu sei que você tá chateado porque e a criança não adiantou. Se você tá se sentindo muito difícil ali, você pode pegar ela no colo e de repente ir para um estacionamento, para uma parte do shopping que fique mais vazia, para você aí sim fazer a abordagem de esperar ela chorar, de esperar ela se acalmar, para você falar. Agora, outra coisa também que a gente tem que levar em consideração quando a gente está na rua, por exemplo, você tá num lugar. Sei lá, vocês foram no cinema, que seja, ver algum desenho. E aí a criança começou a gritar desesperadamente no meio do filme por algum motivo. Você não vai esperar gritar, não, é porque ela está demonstrando aqui, eu vou respeitar. Não tem condição, você está atrapalhando outras pessoas. Então, nesses momentos, realmente retirar a criança, não é também brigar e dar esporro na criança porque está gritando, não, tá, gente? Mas retirar do ambiente, às vezes, a criança ir para um outro lugar, às vezes vai ser o melhor a se fazer. E aí depois você conversa com mais calma, com mais tranquilidade, explica. Agora, o que eu sempre oriento as mães a fazerem quando elas vão sair com as crianças? Tem certos ambientes e certos lugares que a gente sabe que tem grandes chances de dar um probleminha, de rolar uma briguinha. Exatamente. Então, aquilo que a gente até falou anteriormente, de se antecipar, é muito importante. Então, se você vai no shopping e naquele dia você está disposta só a fazer um lanche, que seja, tomar um sorvete, e vocês vão comprar alguma coisa, um presentinho numa loja, um aniversário que vocês vão e acabou, não vai comprar brinquedo, não vai comprar balinha, não vai em parquinho, não vai ter nada disso. Então, antes de sair de casa, conversa com a criança. Explica, olha, filho, hoje nós vamos ao shopping pra gente comprar o presentinho do fulaninho, que é aniversário dele, e hoje a gente pode fazer um lanche. Você quer tomar um sorvete ou você quer comer uma pipoca hoje? Hoje pode, mas olha, a gente não vai na loja de brinquedo, ou então a gente não vai comprar brinquedo, a gente não vai comprar balinha, você pode escolher. Porque aí também, se chegar no shopping e a criança ainda tentar, mas eu queria ir no parquinho, aí você vai falar, mas lembra, qual foi o nosso combinado sobre isso? O que nós combinamos que iríamos fazer no shopping hoje? E isso, assim, pode ter certeza que vai ter muito mais chance da criança nem começar uma birra. Porque quando você faz essa pergunta, mas o que a gente combinou? A criança já vai, mesmo os pequenos, gente, a gente tem que confiar nas nossas crianças. A gente tem que
parar de duvidar de que mesmo pequenos eles não têm capacidade de compreender isso. Eles vão conseguir. E quanto mais a gente usa essa abordagem, mais isso vai se tornando um hábito e mais elas vão aprendendo a agir dessa forma também, né? Sim. Então, acho que fora de casa eu acho que, resumindo, é isso. Ô, Tati, qual que é a tua opinião sobre o choro, então? Não é ceder, mas é deixar a criança se expressar. Essa questão do deixar chorar. Tem muita gente, principalmente a gente aqui que trabalha com essa coisa do sono, né? Um dos principais medos das famílias é sempre isso, vou ter que deixar o meu filho chorando. A nossa postura aqui é que todo choro deve ser atendido, mas da forma correta, porque se a criança chora e você acaba cedendo, ela aprende que é chorando que ela vai conseguir, no dia seguinte chora o dobro, né? Não sei se isso só com o sono, mas eu acredito que as crianças aprendem tudo muito rápido, né? O que você falou, não pode subestimar a capacidade de entendimento delas, nem para uma coisa boa e nem para ser espertinha, né? Para conseguir as coisas no grito, assim. Qual que é a tua opinião sobre essa coisa do deixo chorar? Vou deixar a criança chorar. Para deixar mesmo, para ela se acalmar um pouco, ficar ao lado, lógico, mas a tua opinião é de deixar, é isso? Sim. A gente então tem que diferenciar exatamente aquilo que você falou. O permitir chorar é uma coisa. Deixar chorando, ignorando... Sim, Uhum. Então, o que acontece? Se a criança tá chateada, aconteceu alguma coisa, que ela se frustrou ali, ela tá triste, ela tá chorando, você vai acolher esse choro. E o que seria acolher esse choro? Permitir, sem ficar falando, para de chorar, meu filho, que bobeira. Não, mamãe tá... Não é isso, mas você pode falar, eu entendo que tá difícil, eu sei que é chato, eu tô aqui com você, eu vou ficar perto de você, quando você se sentir melhor a gente conversa, vou ficar aqui até você se acalmar. E permitir que ela chore isso. Agora, deixar chorando é como esses até você falou de sono, esses treinamentos de sono, que as pessoas dizem que deixa na cama e você tá chorando e ignora porque ela vai acostumar que ela não... Não, isso eu acho super desrespeitoso. Isso eu não recomendo de jeito nenhum, tá? A gente tem que diferenciar isso. E por que é importante a gente também deixar chorar, né? É porque através do choro é fisiológico, gente. A criança vai se sentir melhor. É uma forma que ela tem de liberar mesmo ali aquele incômodo, aquele sentimento ruim que ela tá sentindo. A gente mesmo, se a gente parar pra pensar, eu gosto muito de trazer às vezes pra gente, adultos, assim, né? Quando você tá muito triste, muito chateada com alguma coisa, sei lá, às vezes você cai naquele choro assim, você se sente... Até mesmo aliviada, né? Estava precisando mesmo chorar. E a mesma coisa acontece com as crianças. Com mais frequência, sim. Porque como eu falei lá no começo da live, tem a questão da imaturidade cerebral e tudo isso, dessa autorregulação que ela ainda não tem. Então, permitir chorar é muito importante, sabe? É cura, sabe? Tá, entendi. Vamos lá. Aqui tem algumas perguntas, né? Vou ler aqui para vocês. Se existe alguma forma de estimular que a criança tenha bom comportamento? Eu acho que, eu não sei, você é que vai responder, mas talvez deixando a criança feliz quando ela tem um bom comportamento, assim, elogiando, algo assim. É assim que a gente estimula que ela tenha um bom comportamento? Sim, é uma forma. Agora, só para a gente diferenciar essa questão de elogiar, para a gente não cair naquela de qualquer coisa, a gente parabeniza a criança, que coisa linda, fez isso. Não é por aí, tá, gente? É a gente reconhecer um esforço, uma atitude que foi bacana. Poxa, legal, você cumpriu o nosso combinado. Isso foi bacana. Poxa, você hoje tomou banho... na hora combinada, do jeito certinho, você limpou seu corpinho. Poxa, que legal, você conseguiu sozinho limpar. A gente chama de encorajar a criança, né? Porque o elogiar é simplesmente a gente falar, ai, que linda que tomou banho. Ai, que meu amor, a mamãe te ama porque você fez isso. Não, isso a gente... Não é que é ruim, tá, gente? Mas a gente tem que evitar. A gente pode fazer um reforço positivo de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim. Para a gente encorajar, mostrando que a criança teve uma atitude bacana, que ela agiu legal. Isso a gente vai sim reforçar um comportamento positivo na criança. Então,
é importante, mas só ter cuidado com essa bajulação, entendeu? Da gente ficar só de, ai, linda, que fofo. Aquele elogio meio vazio, né? Meio superficial. Quando a gente vai fazer, com relação ao esforço da criança, isso vai ser muito mais eficiente, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, falando de uma criança de 15 meses, né, que está apresentando muito episódio de birra, se joga, bate a perna. E aí vai muito com uma outra pergunta que a gente recebeu aqui também, que é como agir se a criança responde com agressividade. Então, aqui ela está falando que ela se joga e bate a perninha, né? Essa outra pessoa que mandou aqui para a gente estava falando de bater num amiguinho, num irmão, ou morder, enfim, né? Esses acessos de, às vezes, de agressividade que as crianças têm. Essa mãe colocou aqui que ela está com medo, que ela tem 15 meses, ela não quer nem ver quando chegar no Terrible 2, ou se já é um sinal, se é ou será que já são sinais, né, dos terríveis 2 anos ali da criança. Sim. Então, vamos lá. Não é porque a gente fica terríveis 2 anos, a gente acha que é porque fez 2 anos, mudou. Não é bem assim, é por volta, tá? Vai ter criança que vai começar um pouquinho antes, criança um pouquinho depois, mas isso vai variar. Agora, uma coisa importante que a gente tem que fazer, quando a criança está batendo ou se batendo, essa questão de se jogar, a gente tem que proteger também a criança, tá, gente? Porque segurança é importante. Então, não é porque a criança está naquele ataque de raiva que eu vou permitir que ela se bata ou que ela bata em alguém. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que, sim, impedir, interferir, às vezes até fisicamente. Quando eu falo fisicamente, não é batendo, tá, gente? É, por exemplo, se a criança vai dar um soco no amiguinho, de você, de repente, afastar, de você segurar um braço e falar não, e chegar para a criança e falar, olha, eu entendo que você tenha ficado chateado porque seu amigo não te emprestou o brinquedo. Só que eu não vou permitir que você bata nele, assim como eu não permito que batam em você. Ou então, bater não é permitido, bater não é legal. E aí você tenta inibir essa agressividade da criança. A mesma coisa, a criança que tenta se jogar ou bater a perna, você também às vezes tem que tirar ela de um lugar e às vezes levar para um outro lugar para que ela pare de fazer aquele comportamento de se jogar para que ela não se machuque, tá? Tem até um vídeo que circula na internet, não sei se você já viu, de um pai que tá acolhendo uma criança. E ela tá no chão assim, ela bate a perninha e o pai às vezes apoia com o braço para que ela não se machuque. Ele nem fala muita coisa. E é isso. O raciocínio é esse. Às vezes você não precisa ficar lá, não, mas calma, vai ficar tudo bem. Eu entendi. Não, às vezes você deu um recado, falou uma pequena frase de eu entendi que você ficou chateada e você aguarda. Tá. E sempre protegendo a criança, tá, gente? Segurança é muito importante. Não é porque a gente tem que deixar ela expressar que a gente vai permitir que ela faça qualquer coisa. Porque qual é a mensagem por trás disso? Que a gente tem que ter sempre na cabeça. A gente tem que entender que sentir raiva, sentir frustração, sentir medo, sentir tristeza, enfim, tudo bem, é normal. Todo mundo vai sentir, a gente não tem como inibir nossos sentimentos. Agora, alguns comportamentos, eles não são aceitáveis, como, por exemplo, bater em alguém, ou xingar, né, para os maiorzinhos que às vezes já aprenderam a xingar. Então, da gente sempre estar instruindo nisso, da gente focar que o comportamento não é bacana. E aos pouquinhos, e também a gente às vezes também tem uma expectativa de que a gente vai fazer isso e a criança nunca mais vai fazer a birra, eu agi dessa forma, mas meu filho continua fazendo. E vai continuar, né, gente? Durante um tempo. Conforme que você vai agindo dessa forma, a criança vai aprendendo e ela vai aprendendo a se autorregular aos pouquinhos, também conforme ela vai crescendo. E esses momentos de birra, de crise e tudo mais, eles vão ficando mais espaçados ou vão diminuindo. Mas pra gente também ter expectativas um pouco mais realistas, né? Pra gente também não ficar se frustrando. Ô, Tati, isso de tirar ela de um lugar e colocar em outro para cuidar, isso vale para o colo também? Porque tem muita gente que pergunta, a criança, por exemplo, os pais vão tentar fazer dormir, um exemplo, né? Aí no colo a criança fica com o corpo rígido, bate no cuidador, chuta... porque, por exemplo, não quer dormir naquele momento, ou porque de repente até já passou do ponto, né? E já devia ter dormido e está muito irritado, muito nervoso. Quando a criança está fazendo isso no colo, vale colocar a criança um pouquinho no chão, conversar com ela, ficar ao lado dela
e não deixar que ela agrida o pai, ou a mãe, que a gente está falando de um amiguinho, a gente consegue segurar, conter o irmão, agora o próprio pai e a mãe, porque também a gente vê que isso acontece muito, não só o pai e a mãe, mas o cuidador, né? Então, gente, assim, a gente não deve forçar nada a criança. Eu acredito muito nisso. Então, se você pode, por exemplo, se a criança tá lá, começou a chorar, você tentou pegar no colo para tentar fazê-la dormir, ou o que quer que seja, e a criança tá no seu colo debatendo, não adianta você manter ela ali, segurando com firmeza. Também, entendeu? Não é por aí. Então, às vezes, você pode... Tá bom, olha, eu vou te colocar no chão. Você não quer ficar no meu colo? Tá bom, eu entendi. Vou te botar, então, na sua cama, ou onde quer que seja, dependendo do lugar. E falar, eu vou ficar aqui com você até você se acalmar. E aguardar. Algumas crianças, como eu até falei no começo, já vão preferir, de repente, nesse momento, um colo. E aí, você também oferecer o colo. Porque também tem o outro lado. Tem o lado da criança que está no colo e quer bater, e tem o lado da criança que está no chão tentando bater, e às vezes ela precisa do colo. Sim, as duas têm as duas mãos. Então a gente tem que observar um pouco os nossos filhos também, para ver como que nesses momentos eles preferem ser acolhidos. Que às vezes o acolhimento vem num colo, mas às vezes ele vem só de você estar próximo. Que às vezes a criança também, não sei se você já reparou, às vezes eles falam assim, não fica perto de mim, não quero você, eu te odeio, ou alguma coisa do tipo. E aí a mãe fica, ai meu Deus, meu filho, meu Deus. Mas a gente, assim, é como se não leva em consideração isso, entenda que a criança está chateada ali, e você fala, tudo bem, eu entendi, eu vou ficar aqui próximo de você. E aí você não fica ali tentando conversar, que às vezes a criança, quanto mais você fala, né, mais você bota, pior é. Então, às vezes, só de você ficar próximo e também de não ignorar de, então não quer a mamãe, não me ama mais, então fica aí sozinho. Tá. A gente tem que ter uma coisa em mente, os extremos nunca são o caminho, né? A gente tem que tentar aí andar o máximo possível no caminho do meio, de você ter o respeito e ao mesmo tempo um limite. Por isso que não é tão fácil assim, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai observando os nossos filhos e nos observando também, a maneira como a gente reage, a gente vai conseguindo aí encontrar esse caminho do meio. Que legal, tá? E Tati, muito obrigada. Eu só queria fechar com uma perguntinha aqui, a última para você, prometo. Por que que as crianças têm um comportamento tão diferente com a mãe do que é com o resto do mundo? Então, gente, se seu filho tem um comportamento diferente com você, saiba que isso é bom, tá? Que ele tem apego com você, que ele se sente seguro perto de você. Porque o que acontece? Às vezes a gente coloca, por exemplo, a criança foi pra creche, sei lá, passou o dia inteiro na creche, aconteceu um monte de coisa lá, um amiguinho que não quis brincar, que não emprestou, que ela teve que ficar sentada na hora que ela queria andar, enfim. E ela foi o dia inteiro segurando ali aquela frustração, aquele medo, aquela insegurança, ela foi guardando ali. Quando ela chegou em casa e te viu, ela encontrou o porto seguro dela. Aquele ambiente que ela sabe que ela pode mostrar tudo que ela está sentindo. Então, vai ser a hora que ela vai fazer a birra, que ela vai gritar, que ela vai chorar. Por quê? Porque a criança ela não sabe ainda se comunicar, de chegar e falar, ai, mamãe, hoje eu tive um dia tão difícil, a minha professora brigou comigo quando eu levantei, era para ficar na rodinha. Ou então meu amiguinho não quis emprestar o brinquedo para mim. Ela não vai conseguir falar isso para você. E é a maneira que ela vai acabar encontrando de extravasar aquilo que ela está sentindo, ou de se comunicar, de mostrar para você que alguma coisa não tá legal, vai ser através da birra, vai ser através do grito, do chute, ou enfim, de tacando o brinquedo em você. Então, assim, veja por um lado, tente olhar esse comportamento de um lado positivo. De não, eu estou fazendo a coisa certa, porque meu filho tem segurança de mostrar para mim que ele está se sentindo mal. E aí a gente acolher ali, né? E tentar compreender aquilo da melhor maneira possível. Então tá bom, Tati, muito obrigada. Tati, foi super legal. Eu, por mim, ficaria aqui falando com você. Até tem aqui, mandaram algumas perguntas por e-mail pra gente, mas eu acho que você respondeu todas aqui, que é mais ou menos a mesma coisa, são essas birras, a agressividade. Só uma aqui que eu não coloquei. Eu não te perguntei.
A partir de qual idade a gente pode dar pequenas tarefas para que a criança participe de arrumação da casa, do quarto? Isso desde pequenininho ou desde pequenininho, tá? Começou a andar, consegue segurar alguma coisa nas mãos, já dá para você, por exemplo, ensinar a guardar um brinquedinho, por exemplo. Tá. Terminou de brincar, bota no cestinho. Cresceu mais um pouquinho, já pode ajudar de repente na mesa. Vamos botar o paninho aqui na mesa para a gente botar o nosso pratinho. Ou as próprias coisas da criança. A gente vai tomar banho agora. Vamos aqui pegar uma roupinha. Você pega o seu shortinho aqui e leva para... Enfim, de coisas bem simples assim. Conforme a criança vai crescendo, você vai dando autonomia para outras coisas, como se vestir sozinho, de repente tirar o prato da mesa e levar para a cozinha, de ajudar a arrumar a mochila para a escolinha, por exemplo, de guardar as coisas. É claro, gente, que quanto menor a criança, você vai fazer com a criança, tá? Porque uma vez eu recebi uma mãe assim, mas eu ensinei tudo pro meu filho, mas se eu não estiver junto, ele não faz. A criança tinha 6 anos. Não vai fazer, tá, gente? Então, assim... É uma construção. Aos pouquinhos, primeiro você vai acompanhando, você vai mostrando como é que faz. E aos pouquinhos a criança mesmo vai fazer sozinha, até os pequenos, tá? Às vezes a criança já está tão acostumada a guardar o brinquedo que ela já pega e já vai lá e guarda. Mas isso é uma construção. Se você nunca fez, seu filho nunca... Não, eu sempre arrumei tudo, eu faço tudo por ele. E você vai começar, então comece sempre com pequenos passos. É uma coisinha ali que antes ele não fazia, já é uma vitória. E aos pouquinhos você vai acrescentando mais tarefas. Mas assim, desde pequenininho, o negócio é incentivar mesmo a autonomia, para a criança aí crescer independente, autoconfiante, só benefício. Que legal, Tati. Muito bom. Tá ótimo, Tati. Muito obrigada de coração. Ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Muito interessante. Te agradeço mesmo. A gente vai deixar a live aqui no nosso IGTV, vamos também transmitir no nosso canal lá no YouTube. Espero que as pessoas aproveitem as informações. Te agradeço de coração, tá? Foi muito legal entender um pouquinho mais sobre essa coisa da disciplina positiva. Vou deixar seus contatos aqui também, né? Para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, a sua página, e te agradeço muito pela participação. Sempre que quiser, nossas portas estão abertas. Obrigada, gente. Eu que agradeço, na verdade, foi ótimo. Vamos sim fazer mais vezes isso, ótimo. Vamos sim, Tati. Obrigada, viu? Nada, tchau. Tchau, beijo.